Se você acha que já conhece os maiores guitarristas da história, olha, se prepare para ser surpreendido. Jimi Hendrix, Eric Clapton, Ed Van Halen, todos esses nomes estão no panteão da guitarra. Mas, e aqueles mestres das 6 cordas que foram esquecidos, hein? Aqueles cujas notas moldaram o rock, o blues, o jazz, mas que raramente aparecem nas listas de melhores. Hoje nós vamos desafiar os mitos e apresentar 47 guitarristas que podem até superar Eric Clapton em talento, criatividade e impacto. Pode parecer ousado, mas espere até ouvir cada nome e cada história. Sempre ao final de cada nome apresentado aqui, nós vamos tocar trechos das músicas que foram eternizadas por essas lendas. E aqui vai um aviso: talvez a sua lista de guitarristas favoritos nunca mais seja a mesma depois desse vídeo. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar a sua forma de enxergar os verdadeiros deuses da guitarra. Bora pro vídeo. Primeiro da lista, número 47, Hank Marvin. Antes de Hendrix fazer história, Hank Marvin já estava moldando o som do rock. Com a sua Fender Strat vermelha e delay inconfundível, ele criou o estilo que influenciaria gerações. Seu trabalho com os Shadows transformou a guitarra em protagonista da música popular. Olha, sem exagero, hein? Sem Hank Marvin, o rock como conhecemos poderia ter sido completamente diferente. O próximo da lista, número 46, Rory Gallagher. Rory Gallagher não precisava de efeitos ou pirotecnias para impressionar. A sua guitarra suja, sua Stratocaster desgastada e a sua paixão crua pelos blues era mais do que suficiente. O álbum Irish Tour 74 é uma masterclass do feeling e técnica. Ele chegou até a recusar um convite para entrar no Rolling Stones. Pois é, tudo isso porque a sua arte sempre foi maior que a sua fama. A gente também toca trechos de canções do Rory Gallagher. Número 45, Ronnie Montrose. Ronnie Montrose foi um arquiteto do Red Rock, isso lá nos anos 70. A sua banda, Montrose, lançou um dos álbuns mais influentes do gênero, repleto de riffs explosivos e solos matadores. Além disso, ele trabalhou com lendas como Van Morrison e Edgar Winter, sempre deixando a sua marca inconfundível. O seu estilo era puro ataque e precisão, pavimentando o caminho para o rock pesado moderno, mas a sua falta de interesse em se autopromover acabou deixando à margem da fama, né? Mas é um grande nome e tá também na nossa lista. 44, Robert Fripp. Robert Fripp não apenas tocava guitarra, ele reinventava a maneira como o instrumento poderia soar. Como líder do King Crimson, criou algumas das paisagens sonoras mais inovadoras da música. Além disso, a sua técnica de Hypertronics influenciou desde David Bowie até Nine Inch Nails. Fripp nunca buscou ser um rockstar. O seu foco sempre foi a experimentação, mas também está por aqui porque é uma grande lenda da guitarra. Número 43, Gary Moore. Gary Moore dominava a arte de unir velocidade e emoção. O seu virtuosismo ia do Red Rock ao blues com uma facilidade absurda. Ele sabia fazer uma guitarra cantar, viu? Ele foi peça-chave no Tin Lizzy, mas foi em sua carreira solo que brilhou de verdade. A sua pegada única e o seu vibrato inconfundível influenciaram guitarristas como Joey Bonamassa e Slash. Frank Marino, a reencarnação de Jimi Hendrix, mas com um estilo bem próprio. Esse é Frank Marino. Com o Mahogany Rush, ele misturou blues, rock psicodélico e jazz em solos de tirar o fôlego. Marino era tão bom que até Ed Van Halen ficou impressionado ao vê-lo tocar. Ou seja, o cara realmente é uma lenda. O próximo da lista, número 41, é Fred Frith. Fred Frith não é apenas um guitarrista, ele é um cientista da música. Com Henry Cole e inúmeros projetos experimentais, ele mostrou que a guitarra pode ser um instrumento de infinitas possibilidades. Ele martelava, raspava e usava objetos inusitados para criar sons totalmente alienígenas. O seu álbum Guitar Solos é uma aula de vanguarda e de criatividade. Fred não queria apenas tocar guitarra, ele queria desconstruí-la, e o seu impacto no rock experimental, noise e jazz é incalculável.
Número 40, Zoe Clemison. Com a sua maquiagem assustadora e presença de palco intensa, Zoe Clemison poderia facilmente ser um personagem de quadrinhos, né? Mas a sua verdadeira força vinha da guitarra. Como membro do The Sensational Alex Harvey Band, ele misturava hard rock e blues com uma energia única. Ele ajudou a pavimentar o caminho para o rock teatral de bandas como, por exemplo, o Kiss e até Alice Cooper. No 39, Ali Farka Touré. Muitos dizem que o blues nasceu lá no Mississippi, mas escute Ali Farka Touré e você vai encontrar as suas raízes na África. O seu estilo hipnótico de tocar guitarra criou pontes entre o blues tradicional e os ritmos do Mali. Touré transformou a guitarra em um instrumento de pura espiritualidade, influenciando músicos como Ry Cooder e John Lee Hooker. O seu nome pode não ser conhecido no mainstream, mas a sua importância para a música mundial, olha, é gigantesca, viu? Seguindo por aqui, número 38, Alan Holdsworth. Alan era um alienígena da guitarra. Seu estilo de legato era tão fluido que parecia um saxofone deslizando pelas notas. O seu domínio da harmonia e improvisação o tornou um dos guitarristas mais respeitados do jazz fusion. Várias canções demonstraram a sua perfeita genialidade técnica. Apesar de influenciar lendas como Ed Van Halen, ele nunca alcançou o mainstream. A sua música era complexa, quase matemática, mas carregada de muita emoção. E antes do nosso próximo nome da lista, eu tenho uma curiosidade sobre ele, viu? Jorma Kaukonen era tão apaixonado pelo blues acústico que abriu sua própria escola de música, onde ele ensina guitarra para músicos de todas as idades. O local se tornou um santuário para amantes do blues e do folk. E é sobre ele que eu falo agora. Número 37, Jorma Kaukonen. Ele foi a alma do Jefferson Airplane e do Hot Tuna, trazendo um estilo único de Tiger Pink ao rock psicodélico. O seu jeito de tocar misturava blues tradicional com influências orientais e um toque de folk. O cara é dono de uma habilidade incrível de transformar a guitarra em uma extensão da alma. Enquanto outros guitarristas buscavam distorção e velocidade, Kaukonen explorava nuances e melodias intricadas. Número 36, Johnny Winter. Johnny Winter era um dínamo do blues rock. A sua guitarra incendiária e a sua energia no palco fizeram dele uma lenda. Nascido com albinismo, ele enfrentou desafios desde muito cedo, mas transformou isso em força. A sua colaboração com Muddy Waters ajudou a revitalizar o blues tradicional. Por essas e outras, que ele também faz parte da nossa lista. Número 35, Peter Ham. Peter não era apenas um grande guitarrista, ele era um gênio melódico. Como líder do Badfinger, ajudou a definir o power pop, criando canções inesquecíveis. O seu estilo de tocar era simples, mas cheio de alma, e seus solos eram construídos com muita perfeição. Infelizmente, a sua carreira foi marcada por tragédias e também má gestão, levando ao seu suicídio precoce. Isso ofuscou seu legado, mas a sua influência ainda ressoa em várias bandas até os dias de hoje. Número 34, Danny Gayton. Chamado de o melhor guitarrista desconhecido do mundo, Danny era um camaleão da guitarra. Ele misturava country, rockabilly, blues e jazz, e tocava com precisão cirúrgica e feeling de sobra. Danny nunca buscou fama, ele queria apenas tocar. O seu talento era tão absurdo que até grandes nomes da guitarra ficavam humilhados ao vê-lo tocar. Bom, tragicamente, a sua vida terminou cedo, mas a sua música continua a inspirar gerações. Próximo da lista é Mick Ronson, na posição número 33. Sem Mick Ronson, talvez David Bowie não tivesse se tornado o ícone que a gente conhece hoje, né? Como guitarrista do Spiders from Mars, ele trouxe um som feroz e sofisticado ao glam rock. Os seus solos de guitarra são explosões de criatividade. Ronson também trabalhou com Bob Dylan e outros grandes nomes da música, sempre deixando a sua marca. Ele não era um guitarrista que buscava os holofotes, preferia que a sua guitarra falasse por ele.
O número 32 vem lá da Holanda, Ian Ackerman. O holandês Ian Ackerman redefiniu a guitarra do rock progressivo. Com a sua banda Fox, criou um som que misturava jazz, música clássica e rock. Dono de técnicas cheias de energia, Ackerman tinha um estilo inconfundível, com um controle absurdo sobre dinâmica e fraseado. Mesmo sendo eleito um dos melhores guitarristas dos anos 70 pela Melody Maker, ele nunca teve a fama dos seus contemporâneos. Número 31, Bill Nelson. Bill Nelson foi um visionário. À frente do Bebop Deluxe, ele combinou rock, jazz e sons futuristas de um jeito que poucos ousaram fazer. Ele usava efeitos, delays e técnicas inovadoras para criar um som atmosférico e bem envolvente. Ele sempre teve o dom de criar solos que eram verdadeiras composições dentro das músicas. As suas experimentações abriu caminho para o New Wave e também o Art Rock. Por isso que esse cara é uma lenda e tá aqui na nossa lista. Número 30. Jeff Skunk Baxter. Poucos guitarristas são tão versáteis quanto Jeff Baxter. Ele brilhou no Steely Dan e também no Doobie Brothers, trazendo um estilo sofisticado que misturava rock, jazz e country. Ele sempre soube demonstrar como a guitarra pode ser técnica e musical ao mesmo tempo. Além da música, Baxter se reinventou como consultor militar, trabalhando com o Pentágono em tecnologia de defesa. Se você curte guitarristas inovadores como Jeff Baxter, já deixe o like e também se inscreva aqui no canal, beleza? Aqui sempre trazemos listas e curiosidades sobre os músicos que realmente fizeram história. Quem mais você acha que merece reconhecimento? Deixe nos comentários. Bom, a gente segue por aqui trazendo o número 29 da nossa lista, o Peter Green. Antes do Fleetwood Mac se tornar um fenômeno pop, Peter Green estava no comando da guitarra, criando alguns dos blues mais emocionantes da história. O seu fraseado era puro sentimento, cada nota era carregada de muita emoção. Ele era tão bom que até B.B. King disse que Peter Green tem o tom mais doce que já ouvi. Palavras do B.B. King. A sua luta contra a saúde mental interrompeu a sua carreira cedo demais, mas o seu legado permanece. Bom, a gente segue por aqui trazendo o número 28 da lista, Terry Kath. Jimi Hendrix disse uma vez que Terry era bem melhor do que ele. Isso deveria ser suficiente, né, para colocá-lo entre os grandes, para realmente ele estar aqui na nossa lista. Como guitarrista do Chicago, ele trouxe um som pesado e visceral para a banda. Kath misturava blues, jazz e head rock com uma fluidez absurda. Infelizmente, a sua vida foi tragicamente curta, mas o seu impacto na música, olha, é bem profundo. Número 27, Gary Whitworth. Gary foi a força por trás do som do Speedwagon. O seu estilo de tocar misturava agressividade e emoção, criando alguns dos solos mais icônicos do rock nos anos 70. Ele sempre teve uma pegada única que fazia um grande sucesso. Embora o seu estilo Speedwagon tenha se tornado mais pop ao longo dos anos, a guitarra de Whitworth sempre manteve o espírito do rock vivo. E aqui vai uma curiosidade sobre Gary Whitworth. Ele não apenas tocava guitarra, mas também escrevia algumas das músicas mais emocionantes do estilo Speedwagon. Número 26, Steven Wilson. Steven Wilson é um arquiteto do som. Embora seja mais conhecido como líder do Porcupine Tree, a sua abordagem à guitarra é absolutamente única. Ele não apenas toca, ele constrói paisagens sonoras. O seu uso de texturas, efeitos e afinações alternativas fizeram suas músicas parecerem vivas. Ele sempre demonstrou um controle impressionante sobre a dinâmica e a emoção nas canções. Wilson não é um guitar hero, tradicionalmente falando. Ele não precisa ser. O seu foco está na composição e na profundidade musical. Número 25, Geordie Walker. Geordie Walker, do Killing Joke, criou um dos sons de guitarra mais viscerais do pós-punk. O seu timbre encorpado e cortante fez da banda uma referência no gênero. Sem solos chamativos ou truques técnicos, a sua guitarra era pura atmosfera e brutalidade. O seu estilo inspirou desde o grunge de Kurt Cobain até o metal industrial do Nine Inch Nails. A afinação única e os acordes dissonantes deram ao Killing Joke um som próprio e totalmente inconfundível.
Seguindo por aqui com a nossa lista de hoje, número 24, Tesh Sultana. Tesh Sultana não precisa de banda. A sua habilidade de criar camadas de som com pedais de loop e improvisação faz de cada performance um espetáculo. Misturando blues, rock, reggae e psicodelia, Tesh trouxe um frescor à guitarra moderna. O seu toque percussivo e técnicas inovadoras fazem dela uma das guitarristas mais criativas da atualidade. Embora ainda jovem, o seu talento já a colocou no radar dos grandes. Tesh não é apenas uma guitarrista, é uma experiência musical completa. Número 23, Adrian Belew. Adrian Belew é o cientista maluco da guitarra. O seu trabalho com King Crimson, David Bowie e Talking Heads redefiniu os limites do instrumento. Ele fazia a guitarra soar como animais, máquinas e alienígenas. Adrian provou que a guitarra não precisa apenas tocar notas, ela pode criar mundos sonoros inteiros. Apesar da sua criatividade inigualável, ele raramente aparece em listas dos maiores guitarristas, mas aqui na nossa lista ele está presente. Número 22, Annie DiFranco. Annie não é apenas uma compositora brilhante. A sua técnica de guitarra é revolucionária. Com afinações abertas, ritmos complexos e uma pegada percussiva, ela transforma o violão em uma arma de expressão. As suas músicas são carregadas de energia crua e paixão. Enquanto muitos focam em sua mensagem política e letras afiadas, a sua destreza na guitarra é frequentemente ignorada. DiFranco quebrou barreiras tanto como artista independente quanto como instrumentista, né? Uma verdadeira pioneira do som acústico moderno. Número 21, Miyavi. Miyavi não toca guitarra, ele ataca o instrumento. A sua técnica de slap guitar é um espetáculo à parte, misturando rock, funk e pop japonês com precisão absurda. A sua abordagem rítmica única dá às suas músicas uma energia inconfundível. Além de guitarrista, Miyavi é um performer nato, levando o seu som para além das barreiras do gênero. O seu nome pode não ser muito conhecido para os lados do ocidente, mas no Japão ele é um verdadeiro ícone, um mestre da inovação e do groove. Número 20, Sister Rosetta Tarp. Sister Tarp inventou o rock antes do rock existir. O seu estilo de guitarra distorcido e pulsante inspirou Chuck Berry, Elvis e todos que vieram depois. Tocando gospel elétrico com uma energia furiosa, ela provou que a guitarra poderia ser o coração da música popular. Mulher, negra e revolucionária nos anos 40, ela foi apagada da história por muito tempo. Mas, sem ela, o rock and roll simplesmente não existiria. O reconhecimento pode ter demorado, mas o seu legado é eterno. Número 19, Peter Frampton. Peter Frampton é um mago da guitarra melódica. O seu álbum ao vivo, Frampton Comes Alive, foi um fenômeno. Foi ali que ele popularizou o uso do talkbox. Mas a sua habilidade vai muito além desse efeito icônico. Frampton é um mestre em criar solos melódicos que grudam na mente, né? Mesmo sendo um dos grandes nomes dos anos 70, ele raramente aparece entre os guitarristas mais celebrados. No entanto, a sua técnica impecável e o seu feeling inconfundível fazem dele um verdadeiro mestre do rock. Número 18, Marlis Kennedy. Marlis Kennedy é mais conhecido como vocalista, mas a sua guitarra é uma arma secreta. Como líder do Alter Bridge e parceiro do Slash, ele prova que pode segurar um palco tanto com a voz quanto com a guitarra. Antes de ser famoso, Kennedy ensinava guitarra e a sua bagagem técnica é bem evidente. Talvez nunca seja lembrado como um guitar hero, porque já brilha como vocalista, né? Mas qualquer um que o ouça tocar sabe que ele merece estar entre os grandes. Número 17 da lista, Nancy Wilson. Nancy Wilson não apenas tocava guitarra, ela moldava o som do heart, ou seja, o som do coração. O seu estilo misturava rock clássico com flamenco e folk, criando uma sonoridade inconfundível. O seu talento sempre foi explosivo. Enquanto a sua irmã Anne recebia os holofotes pelos vocais, Nancy construía algumas das melodias de guitarra mais icônicas do rock. A sua habilidade de transitar entre dedilhados delicados e riffs poderosos
poderosos a torna uma guitarrista única. Poucas mulheres no rock receberam o crédito que merecem, e Nancy Wilson é uma das que mais deveria ser celebrada, né? E aqui vai uma curiosidade sobre a Nancy. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter um modelo de guitarra Gibson exclusivo, a Nightwalk Standard Nancy Wilson. Isso a colocou em um grupo seleto de guitarristas com instrumentos personalizados pela Gibson. Número 16. Lita Ford. Lita Ford foi uma das primeiras mulheres a conquistar espaço no Red Rock com a sua guitarra afiada. Ex-integrantes do The Runaways, ela seguiu carreira solo e provou que podia dominar o palco com riffs e solos incríveis. Ela sempre teve um talento inegável. A sua presença no rock foi fundamental para abrir portas para guitarristas femininas. Muitas vezes subestimada por estar no meio de um gênero dominado por homens, Lita Ford é, sem dúvida, uma lenda. A sua pegada firme e solos incendiários continuam inspirando novas gerações de guitarristas. Bom, e agora a gente chega no top 15, né, da nossa lista. E se você está curtindo, compartilhe com aquele amigo que ama guitarra e quer conhecer novos ídolos. Ainda tem muito nome incrível pela frente, hein? Agora, quem será o número 1? Fique até o final do vídeo para descobrir junto comigo. Número 15, Richie Sambora. No Bon Jovi, Richie Sambora muitas vezes ficava nas sombras de John Bon Jovi, mas a sua guitarra foi essencial para definir o som da banda. Os seus solos melódicos e o seu uso impecável do talkbox em Living on a Prayer são lendários. Sambora era mais do que apenas um guitarrista de apoio. Ele tinha um feeling e uma habilidade que elevavam cada canção. Os seus álbuns solos provam que ele podia ir além do Bon Jovi, com influências de blues e country. Subestimado por estar em uma banda gigante, mas indiscutivelmente talentoso. Número 14, Vernon Wright. Vernon Wright, líder do Living Colour, trouxe uma fusão explosiva de heavy metal, funk e jazz ao rock dos anos 80. O seu estilo de tocar é uma avalanche de velocidade, técnica e criatividade. Ele desafiou os estereotipos do rock, provando que o gênero não precisava ser dominado por guitarristas brancos. Wright era imprevisível. Um momento estava destruindo um solo insano, no outro mergulhava em harmonias complexas. Apesar de ser um pioneiro, não recebe o crédito que merece, e o seu impacto no rock alternativo e no metal moderno é gigantesco. Número 13, Mike McCready. Mike McCready é o coração do Pearl Jam. O seu estilo de tocar é carregado de emoção, alternando entre solos furiosos e melodias hipnotizantes. Em músicas lendárias da banda, ele demonstra a sua habilidade única de fazer a guitarra chorar. Inspirado por Hendrix e Stevie Ray, McCready fundiu blues e rock alternativo de uma forma cativante. Enquanto Eddie Vedder é o rosto do Pearl Jam, McCready é a alma sonora da banda. Ele pode não ser sempre lembrado como um guitar hero, mas o seu trabalho é essencial para o som do rock dos anos 90. Número 12, Malcolm Young. Malcolm Young era o motor do AC/DC. Enquanto Angus fazia os solos, Malcolm criava a base sólida e poderosa que definiu o som da banda. Seu senso rítmico era impecável. Cada acorde soava como um trovão. Várias canções têm a sua marca registrada. Poucos guitarristas rítmicos foram tão influentes quanto ele. O seu trabalho pode parecer simples, mas a sua precisão e pegada eram extraordinárias. Malcolm provou que não é preciso tocar rápido para ser um dos maiores guitarristas da história. Scott Holiday é o número 11 da nossa lista. Scott Holiday, do Rival Sons, é um mestre do fuzz e do groove. A sua guitarra tem um peso e uma textura que fazem sua banda soar gigante. Ele combina blues, rock clássico e psicodelia para criar um som vintage, mas completamente moderno. Apesar de ser um dos guitarristas mais criativos da atualidade, o Rival Sons ainda é subestimado. Mas quem busca um guitarrista com identidade própria e um timbre único, precisa ouvir Scott Holiday. Número 10, Jerry Cantrell. O som sombrio do Alice in Chains
existe por conta de Jerry Cantrell. A sua abordagem única à guitarra mistura grunge, metal e blues, criando um som pesado e melancólico que mostram seu talento para riffs impactantes e solos cheios de emoção. Além de guitarrista incrível, Cantrell também é um vocalista talentoso, adicionando harmonias vocais que se tornaram marca registrada da banda. Apesar de influenciar inúmeras bandas, ele ainda é subestimado na lista dos grandes guitarristas, mas para os fãs de grunge, ele é essencial. Número 9. Joey Santiago. Joey Santiago do Pixies redefiniu o papel da guitarra no rock alternativo. Os seus riffs minimalistas e seus solos sujos deram ao Pixies uma identidade única. Ele é dono de um talento imenso para criar melodias inesquecíveis com poucas notas. O seu uso de dissonância e feedback influenciou diretamente bandas como Nirvana, Radiohead e Weezer. Santiago nunca precisou de velocidade ou técnica absurda. A sua genialidade está na simplicidade no feeling. O rock alternativo dos anos 90 não seria o mesmo sem ele, viu? Número 8. Billy Corgan. Billy Corgan pode ser um vocalista excêntrico, mas a sua guitarra é o que definiu o som do Smashing Pumpkins. As suas camadas de distorção e melodia criaram um som massivo e inovador nos anos 90. Várias faixas mostram a sua capacidade de misturar peso e delicadeza em um mesmo solo. Seu uso criativo de efeitos e a sua precisão rítmica influenciaram incontáveis bandas alternativas. Apesar do seu ego controverso, o seu talento como guitarrista é inquestionável. Número 7, o grande Paul McCartney. Sim, Paul McCartney também está na nossa lista. Embora seja mais conhecido como baixista dos Beatles, McCartney também é um guitarrista incrível. Ele escreveu e tocou solos memoráveis, e a sua versatilidade, todo mundo sabe, né? É absurda. Do blues ao Red Rock, ele dominava tudo. No Wings e em sua carreira solo, continuou a demonstrar a sua habilidade com a guitarra, sempre colocando melodia acima de tudo. Como baixista, ele é um ícone, né? Mas a sua guitarra merece tanto reconhecimento quanto o seu baixo. Um dos músicos mais completos da história. Número 6, Kim Taylor. O Soundgarden tinha um som único, e isso se deve a Kim Taylor. A sua guitarra misturava afinações alternativas, acordes complexos e uma pegada poderosa. Kim sempre fazia questão de demonstrar a sua habilidade de criar texturas sonoras densas. A sua abordagem era quase arquitetônica. Cada riff parecia projetado para impactar. Taylor influenciou o som do grunge tanto quanto qualquer outro guitarrista da cena de Seattle. Ele pode não ter a fama de um Slash ou Van Halen, mas a sua guitarra moldou uma era, viu? Número 5, chegamos ao nosso top 5, né? Graham Coxon. Graham Coxon do Blur é um camaleão da guitarra. O seu estilo variava de licks simples e diretos a experimentações ruidosas. Ele criou alguns dos riffs mais marcantes dos anos 90. Ele não apenas tocava, ele desconstruía a guitarra, sempre trazendo influências do punk, do jazz e do noise. Sem Coxon, o Blur não teria o seu som característico. Ele pode não ser um nome frequentemente mencionado entre os grandes, mas a sua criatividade é incomparável. Número 4, John Squire. John Squire, do The Stone Roses, trouxe um toque psicodélico ao Britpop. O seu jeito de tocar era fluido, misturando blues e rock alternativo com uma sensibilidade única. O cara, olha, é dono de um talento absurdo para solos hipnóticos. A sua influência pode ser ouvida em bandas como Oasis e The Verve. John poderia ter sido um dos maiores de sua geração, mas a sua carreira foi interrompida cedo demais. Mesmo assim, o seu trabalho com Stone Roses continua sendo referência para guitarristas alternativos. Número 3. Glenn Tilbrook. Glenn Tilbrook, do Squeeze, era um mestre dos solos melódicos. As suas linhas de guitarra eram verdadeiras contramelodias, elevando cada música da banda e mostram a sua habilidade única de fazer solos cantáveis e cativantes. Apesar de nunca ter sido um ícone do rock, a sua influência é enorme. Ele provou que solos não precisam ser apenas rápidos. Eles podem ser construídos como verdadeiras composições dentro das canções. Ou seja, um guitarrista brilhante e subestimado.
Número 2, Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham não apenas tocava guitarra, ele a transformava em uma orquestra. O seu estilo de dedilhação sem palheta criou um som inconfundível no Fleetwood Mac. Ele combinava complexidade e emoção como poucos. Muitos o veem apenas como um membro do Fleetwood Mac, mas a sua habilidade com o instrumento merece ser celebrada, hein? Um dos guitarristas mais inovadores do rock. Ah, que momento, meus amigos! Chegamos ao número 1, top 1 da nossa lista. Glen Campbell. Glen Campbell era um dos músicos mais completos da história. Como membro do Wrecking Crew, tocou em inúmeros sucessos sem receber crédito, mas as suas próprias músicas mostram seu domínio absoluto na guitarra. Ele combinava country, pop e virtuosismo técnico com facilidade. Campbell foi um dos primeiros grandes guitarristas a unir técnica e emoção perfeitamente. Um verdadeiro gênio que merece mais reconhecimento e por isso está aqui no nosso número 1 da nossa lista. Concordou com a nossa lista? Deixe nos comentários. É isso aí, turma. Agora que você conheceu 47 guitarristas que desafiam o legado de Eric Clapton, me conta, qual deles mais te surpreendeu, hein? Algum nome na sua opinião ficou de fora? O mais incrível dessa jornada é perceber quantos gênios das 6 cordas existem, né? Além dos nomes mais famosos. E sabe o que é melhor? A música está em constante evolução e sempre há novos guitarristas para descobrir. E falando em revoluções sonoras, já imaginou quem foram os guitarristas que mudaram para sempre a forma de tocar? Ou aqueles que influenciaram seus ídolos sem nunca receber o reconhecimento merecido? Pois bem, prepare-se, porque esses nomes ainda vão aparecer por aqui. Então já sabe, né? Ative o sininho, porque os próximos vídeos prometem revelar ainda mais segredos da guitarra e te levar para uma jornada épica pelo mundo das 6 cordas. Não pisque, porque o próximo nome pode ser aquele que mudará a sua forma de ouvir música para sempre. A gente se vê por lá. Grande abraço, até o próximo vídeo.